Oi, eu sou o Arley Oliveira e esse vídeo é uma continuação da solução da tarefa 3 do nosso Side Project. Continuando o nosso projeto aqui, antes de implementar o método getImageFromAPI, eu vou refatorar esse código aqui. Se você não sabe o que é refatorar, nada mais é do que simplificar o código, ou seja, reescrever o código de maneira mais simples, usando recursos da sua linguagem de programação. Por experiência, eu sei que esse tipo de código aqui é possível substituir por uma função de mapeamento, que no PHP se chama ArrayMap. Outras linguagens também têm funções parecidas. Geralmente é alguma coisa .map. Então eu vou mostrar para você a documentação aqui do ArrayMap, mas eu não vou entrar em detalhes não. Basicamente o que ele faz é chama a função array_map e passa como primeiro parâmetro aqui um callback, que seria uma função anônima. Daqui a pouco você vai entender melhor como funciona isso. E o segundo parâmetro é um array. Então o que o ArrayMap vai fazer? Basicamente, ele vai mudar os valores do array de acordo com o critério que eu passar aqui nesse primeiro parâmetro. Eu vou te mostrar aqui no código para ficar mais simples de entender. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser comentar esse código. Agora eu já vou chamar um return aqui e chamando a função ArrayMap. Então return array_map. E aqui eu vou passar dois parâmetros basicamente. Vou colocar o segundo parâmetro aqui. O segundo parâmetro é o array, né, onde estão os dados que você quer tratar. Então eu vou pegar aqui data e eu sei que está no itens. E aqui no primeiro parâmetro eu vou usar algo um pouco diferente, talvez você não esteja acostumado. Se você veio do JavaScript ou já conhece alguma coisa de JavaScript, isso é bem comum lá. Então é o que a gente chama de função anônima. Então é uma função que ela não tem nome, né? E eu posso passar ela como parâmetro. Então eu posso falar aqui uma função anônima que recebe o parâmetro item. Ela vai retornar e vai aqui que eu vou colocar exatamente qual o dado que eu quero trazer, né? Então eu vou colocar aqui o ID item, ID e o vídeo ID. Coloco o ponto e vírgula aqui e aqui também. Vamos agora testar a nossa chamada aqui para ver se ainda está funcionando corretamente. Perfeito, ainda está mostrando os dados, né, o array corretamente. Então veja que eu substituí esse monte de linha de código aqui por simplesmente essa linha aqui. É claro, se você é muito iniciante, talvez tenha ficado complicado aqui para você entender isso. Mas eu recomendo que você leia lá a documentação para ver se deixa um pouco mais claro. Mas usar map em geral é um recurso bem comum entre programadores mais experientes. Tá ok? Então eu posso apagar isso aqui e já posso ir para o próximo método, né, que eu tenho que implementar, que é o getImageFromAPI. A forma que eu vou implementar esse método aqui é muito parecido com o método anterior. Eu vou acessar um JSON remoto, né? Vou trazer isso, decodificar, transformar em objetos do PHP. Só que ao invés de retornar um array de strings, que no nosso caso é o vídeo ID, eu vou retornar um valor único, que é a URL da imagem do vídeo. Então, ao invés de usar essa API aqui, eu vou usar aquela segunda que eu passei nos vídeos anteriores. Então, eu vou usar essa chamada JSON aqui, ao invés dessa primeira. Nesse JSON aqui, eu vou precisar pegar a seguinte informação. Dentro de itens, eu vou pegar, né, dentro de snippet, e aqui thumbnails, e depois medium. E vou pegar essa URL aqui. Então a chamada vai ser basicamente essa. Eu vou criar um método que retorna apenas essa URL aqui. Então vamos lá alterar o nosso código. Já que é muito parecido, eu vou copiar e colar isso aqui, sem problemas. Só que eu vou ter que mudar, primeiramente, né, a chamada da API. Vou até fechar isso aqui para não confundir. E é essa aqui, copiar e colar.
Beleza. E aqui esse retorno vai ser um pouco diferente também. Eu vou retornar o data, que é a variável, né, onde estão as minhas informações. Vou escolher a opção itens e vou escolher a primeira posição no array, porque esse itens, né, só me retorna uma posição, então eu vou colocar 0 aqui, que é a única. E aqui descendo mais o nível, eu vou colocar snippet e depois thumbnails. Continuando aqui, medium e depois URL. Então eu simplesmente segui, né, igual eu fiz naquele vídeo anterior. Eu segui aqui a API. Então eu peguei itens, snippet, thumbnails, medium e URL. Itens, snippet, thumbnails, medium e URL. E agora eu vou testar essa função. Vou chamar aqui, copiar e colar, só fazer uma chamada simples. Então eu vou comentar aqui a getVideos e vou chamar aqui, passando um parâmetro qualquer aqui, teste. Vamos rodar o código. Ele não me mostrou nada porque eu acho que eu estou usando aqui printr ao invés de echo. No caso, como ele retorna só uma string simples, então tem que usar o echo, né, ao invés do printr. Então vamos ver se é isso mesmo. Ainda não deu, acho que eu esqueci de alguma coisa aqui. Esqueci o return. Tá ok, salvei. Então beleza, ele está me retornando, né, a URL de acordo com a API aqui. Então a mesma URL. Se eu vier aqui, copiar, colar aqui, ele vai abrir a imagenzinha lá, que seria, né, a miniatura do YouTube. Então perfeito, a nossa tarefa 3 está concluída. Então eu criei dois métodos. O método getIDVideos from API, que traz uma coleção, né, de vídeos, um array de ID de vídeos, e depois o método getImageFromAPI, que traz uma URL de uma imagem que se refere ao thumbnail do vídeo do YouTube. Veja que apesar de estar usando um parâmetro aqui, nesse momento eu ainda não estou usando esse parâmetro para filtrar exatamente o vídeo que eu quero. Isso acontece porque eu estou usando ainda um JSON estático que não vai ter essa parte dinâmica, né? Então ele não tem a opção de parâmetro para eu passar para esse JSON aqui, porque é um JSON que eu copiei e colei lá do YouTube. Quando eu mudar esse código aqui para realmente acessar a API do YouTube direto, aí eu vou adaptar isso aqui e vou pegar esse parâmetro que eu passei aqui e passar nessa URL aqui, que não vai ser essa na verdade, vai ser uma do YouTube, que lá no final dela vai ter uma opção para passar o parâmetro do ID do vídeo. Mas para esse momento aqui, essa tarefa 3 já pode ser considerada concluída. Eu já vou aproveitar e te passar a próxima tarefa, então seria a tarefa 4. Na tarefa 4, você vai implementar esse método aqui, getVideos, agora com dados realmente vindos de uma API. Não sei se você se lembra, mas na tarefa 2, você usou isso aqui para instanciar, né? Instanciar os objetos, objeto vídeo no caso, com valores fictícios mesmo, tá vendo? Mas agora que você já tem acesso à API através desses dois métodos, não tem por que a gente ficar usando o valor fictício. Então a gente já vai chegar na nossa última etapa antes de partir para mostrar os dados dinâmicos lá na interface. Então a tarefa 4 é isso aqui, você vai implementar o método getVideos usando os dados da API. Essa tarefa é bem simples e basicamente o que você vai fazer é chamar esse método aqui, o getIDVideos from API. Então vai te retornar um array com vários IDs e vai fazer um loop, pode usar o for each, por exemplo, e dentro de cada for each, dentro de cada loop ali, cada vez que ele estiver ali executando o código, você vai instanciar um objeto do tipo vídeo, nesse mesmo estilo aqui, tá vendo? Só que ao invés de passar dados fictícios, você já vai ter condições de passar dados reais. Primeiro você vai passar a URL da imagem do vídeo, né? Então, para isso, você vai usar o método getImageFromAPI, tá ok? E depois você também vai ter que passar o link. O link, no caso, você vai ter que construir. Então, você vai ter que concatenar
a URL YouTube, tá vendo? youtube.com/watch interrogação v igual. Então você vai ter que basicamente concatenar esse texto aqui com o seu ID, que você vai poder conseguir pegar aqui dentro do loop também. E claro, né, você vai ter que também, na função getVideos, retornar esse array que você está montando aqui dinamicamente. Então vai exigir um pouco de lógica de você aí, mas é muito parecido com o que eu já fiz, né, em vídeos anteriores. Então você vai ter condições de montar esse último método aí, que seria o método getVideos. Se você estiver tendo qualquer dúvida ao implementar esse método getVideos, basta você me mandar um e-mail no contato@playcode.com.br e me envie a URL do seu GitHub para eu dar uma olhada, tá ok? Bem, é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, dê um like, comente e compartilhe. Grande abraço, até mais e tchau!